Oi, gente, eu sou o Eduardo Feitosa, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Alagoas e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um tema que é um pouco polêmico, que é um pouco de tabu, que é a grande constipação. Para falar um pouco mais sobre o que seria essa constipação com vocês, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a grande definição do que seria essa constipação. Então, às vezes, até a definição de constipação ela acaba sendo um pouco maleável, porque o que é constipação para mim pode ser que não seja para você. Mas, resumindo, constipação é tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa forma de evacuar e tudo mais. Então, assim, tentando resumir um pouco. Cada pessoa tem um ritmo, né? Cada pessoa tem um tempo, então algumas pessoas elas evacuam todos os dias, outras pessoas em dois dias, e aquilo é o normal da pessoa. Existem pessoas que elas evacuam todo dia e elas podem mesmo assim ter constipação. Então assim, a constipação ela acaba sendo muito pessoal, cada pessoa tem a sua, e é isto. Alguns tipos de definição que a gente tem da constipação, elas também podem ser classificadas ou divididas em algumas situações. A primeira, que é a mais comum, é a constipação funcional, que ela vai ser a que é mais comum em praticamente mais de 90% dos casos, em criança chega até a ser 95% dos casos. Ela é aquela constipação que realmente é o organismo que está lá atrasando o bolo fecal e tudo mais, ou por algum outro motivo assim, fisiológico ou funcional, aquele indivíduo não está conseguindo evacuar. O outro seria a impactação fecal, né? Que seria o quê? Que é quando a pessoa tem aquele bolo de fezes e tudo mais, ele está lá sendo produzido, mas ele não consegue ser expelido. Então, às vezes, a criança, o adulto, o adolescente, enfim, ele não consegue expelir aquele bolo de fezes. E como é que a gente vai descobrir que aquilo realmente é uma impactação fecal? A gente vai ter meio que 3 sinais que vão ser bem específicos, que, enfim, o primeiro deles seria o raio-x. Então, assim, quando você pega e faz o exame de imagem, você acaba vendo aquele grande massa de fezes e tudo mais no raio-x. O segundo seria pela palpação, então quando você palpa o abdômen daquela pessoa, você consegue sentir que está bem rígido. E a outra seria o toque retal, então você conseguiria, pelo toque retal, você ver que tem um bolo de fezes ali e que ele não está conseguindo ser expelido. Outra coisa que é muito comum nas crianças é o soiling. Esse nome meio que não tem uma tradução, mas o que seria esse soiling, né? O soiling seria nada mais do que quando a criança está tendo constipação e tudo mais, e aquele bolo de fezes ele vai se acumulando e vai lá no intestino e vai crescendo, acaba que as fezes elas vão endurecendo, que é o natural. Só que quando novas fezes chegam, que elas estão ainda no estado líquido, elas acabam passando na frente dessas fezes mais densas, né? E elas acabam meio que escorrendo na cueca da criança e tudo mais. Então, às vezes a criança ela nem percebe que isso está acontecendo, porque isso acontece tão corriqueiramente, já que ela está constipada, que ela nem sente o cheiro e tudo mais. Então já mexe no psicológico da criança também, porque aí é outras crianças que estão vendo e são outro grupo de crianças que estão vendo, então acaba mexendo bastante com a autoestima da criança e acaba que vai piorando aquela situação da constipação. A outra forma que também é muito comum seria a constipação do lactente, né, que é aquela criança que ela está em aleitamento materno, né, e ela acaba que fica sem fazer cocô durante 1 ou 2 dias, né. Mas até a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela adverte que uma criança que tem aleitamento materno, ela pode ficar até 7 dias sem fazer cocô, né, sem evacuar. Então, assim, às vezes as mães entram em pânico e tudo mais, porque vê que tá 2, 3, 4 dias o bebê sem evacuar, e muitas vezes até um bebê que evacuava de forma correta, então acaba que a criança fica a mãe fica mais nervosa que a própria criança, porque a criança é fisiológica, então não é nada demais. E a outra coisa que acontece é a disquesia do lactente, né? Que na verdade não é meio que uma constipação, mas é também uma característica da criança, mas que os pais eles acabam ficando muito nervosos, que é quando a criança ela fica bem vermelha, né? Ela faz aquela força, ela fica estressada, ela solta gases e tudo mais. Mas tudo isso passa na hora que ela evacua. Então, essa é uma característica, na verdade não é um tipo de constipação, mas é também algo que deixa os pais muito nervosos. Então, a gente vai falar agora um pouco mais sobre a classificação. Primeiramente, já explicando para vocês que algumas vezes essa classificação ela não vai ser tão válida, porque acaba que a constipação é uma coisa muito pessoal. Então, é aquilo que eu falei um pouco no começo do vídeo, que às vezes ele pode nem estar apresentando nenhum desses sintomas, desses sinais, mas ela acaba sendo uma pessoa que é classificada como constipação quando você analisa o histórico de vida dela, quando você analisa
aquela pessoa como né, um ser completo, mas vai verificar na história na história alimentar dela, no histórico familiar. Então você vai descobrindo coisas ali que você pode caracterizar ela como uma pessoa que tem constipação. Mas para devidos fins e para fins de pesquisa e outro tipo de coisa, e até na clínica também, isso é muito utilizado, a escala que a gente utiliza é a Roma 4. Essa Roma 4, ela foi instituída em 2015 e para que ela seja validada, para que uma pessoa ela seja diagnosticada com constipação a partir dela, essa pessoa ela tem que apresentar 2 sinais ou sintomas, né, desses que eu vou citar mais pra frente, durante pelo menos uma vez por semana, durante um mês. Então, no caso, ela teria que apresentar pelo menos uma vez, né, durante a semana, no caso, 4 semanas. Só para vocês entenderem um pouco melhor. Então, quais seriam esses sinais e sintomas, né, que poderia estar acontecendo? Então, assim, em crianças menores de 2 anos, por exemplo, se aquela criança está evacuando menos de 2 vezes por semana, ela já é um grande indício que ela tenha constipação. Se ela está tendo 2 ou menos episódios de incontinência fecal, né? Ela acabou fazendo cocô, evacuar sem perceber aquela coisa toda. Então, esse também pode ser um sinal ou sintoma. Até a postura que aquela criança ela você vê que aquela criança no vaso, que é uma coisa importante também observar. Pais, por favor, vejam isso. Que é como ela está sentando no vaso. Então, às vezes a criança está meio torta, ela não está numa posição que vai favorecer que as fezes sejam expelidas. Então, isso também pode ser um sinal, um sinal de constipação. Quando essas evacuações elas estão muito dolorosas, elas estão muito difíceis, então acaba também sendo um fator. E quando você mas você pode sentir que tem uma grande massa fecal naquele reto. Então você vê que você sente ali no resto da criança que tem um bolo fecal, mas aquela criança não consegue. Então esse é um grande indício também. E fezes de grande diâmetro, né? Então assim, a criança ela tá com dificuldade de fazer cocô, né? Já tá há dias sem fazer, e quando ela faz, muito cocô, né? Muito denso, aquela coisa toda, então acaba sendo também um fator que pode é um sinal de alerta, né, para os pais e para o médico. Agora a gente vai falar sobre o que é que pode causar essa constipação, né? Então a primeira coisa, que talvez seja uma das mais faladas nos consultórios, seja a questão da alimentação, né? Então tem que ser observado o que é que aquela criança ela tá comendo, o que é que aquela criança o que é que ela tá, né? Então tem que ser feito um histórico ali de como é que são as alimentações dela. Tem muita gordura, tem carboidrato, tem fruta, tem verdura. Então tem que ser visto isso, né? Às vezes a criança não tá fazendo uma alimentação correta, então isso vai prejudicar que ela tenha, às vezes alimento com muito leite também pode fazer isso, então acaba que tem que ser investigado, né? E enfim. A outra coisa, genética. Então assim, não se sabe exatamente qual é o mecanismo, como é que isso é passado e tudo mais, mas é muito comum que a criança ou a pessoa mesmo que tem a constipação, ela acaba tendo alguém, um pai, um tio, alguém próximo que tem constipação também. Então acaba que o fator genético ele também está presente. O comportamental. Eita, quase não sai. O comportamental ele é muito vivenciado também na vida das crianças, porque principalmente quando a criança ela sai daquele hábito de utilizar fraldas e tudo mais, que ela tem aquela vida normal dela, onde ela fazia cocô a qualquer momento. Então ela tá brincando, ela tá fazendo cocô. E de repente você tira a fralda dela e você fala, você só pode fazer cocô naquela hora exata, naquele determinado lugar, né? Porque às vezes você está na rua. Então aquela criança ela acaba começando a aprender, ela tá brincando na rua ou ela tá na casa de outra pessoa e ela não se sente confortável para fazer cocô, para evacuar. Então acaba que ela vai aprendendo e quando ela vai fazer, o que é que acontece? As fezes já estão mais secas e acaba provocando dor. Então ela começa a aprender mais e isso vira um grande ciclo. E acaba que não é uma coisa boa. E o outro fator é o fator emocional, né? Que às vezes acaba sendo muito comum também nas crianças, né? Porque até nessa situação mesmo, a gente falou do soil, né? O que acontece. Então acaba virando um ciclo também. Ou a criança está passando por uma coisa, ela fica muito nervosa e ela acaba não conseguindo ir ao banheiro. E então assim, tem que ser tudo muito investigado. O que a criança está passando, né? Tudo pode ser um fator que pode desencadear uma constipação, né? Existe uma escala chamada escala de Bristol, eu acho que é Bristol,
que ela classifica como é que vai ser esse cocô da criança, né? Eu não vou mostrar pra vocês ou coisa do tipo, mas só falar. Que geralmente é aquele cocô que é em bolinhas, né? Que ele é dito como o mais doloroso. Ele vai ser o cocô que vai mais provocar dor na criança, né? E ele vai ser o que é um sinal de mais alarme para os pais também. Então, o cocô em bolinhas, ou um cocô que esteja bolinhas muito juntas, ou aquele cocô que ele tá em bolinhas muito juntas, mas você vê que ele tá com muitas rachaduras e tudo mais, que é aquela fase bem seca. Então, assim, são fatores de muito alarme que pode deixar os pais em atenção e tudo mais. Então, pode ser que essa criança venha a ser diagnosticada com constipação. A epidemiologia, né, dessa doença, né, como é que é dessa condição, como é que é feito, como é que onde é que ela acontece na hora que ela tá. Então, assim, ela tá em todo lugar, né. No mundo mesmo varia, dependendo do país, de 3% a 30%. Então, assim, você pega uma população tipo americana ou até a brasileira mesmo que tem caminhando para isso, e você pega altos índices, onde a população tem mais de 25%, por exemplo, no Brasil. Nos Estados Unidos beira os 30%. Então, quando você pega países mais da Ásia, ou até de outros países onde eles se alimentam melhor, comem mais verduras e tudo mais, Índia e tudo mais, você vê que esse tipo de constipação ele acaba não acontecendo tão frequentemente como acontece nos países tipo os Estados Unidos, onde o fast food reina, onde as comidas gordurosas acabam acontecendo o tempo todo, elas viram meio que parte da rotina das crianças. Então, isso a epidemiologia ela varia muito de país para país. Uma coisa que é interessante também é a porcentagem, né? De consultas, os pais ficam muito nervosos, então assim, praticamente mais de 20% das consultas que são feitas no consultório de pediatria são pais que relatam do que está acontecendo com a criança, né? Que a criança está constipada, então aquela coisa toda, o pai fica assustado. Então, é um fator, é bem grande, né, o número de casos de pais que relatam a constipação das crianças. Muitas vezes é aquilo que a gente já tinha que eu já tinha falado pra vocês. Acaba que é fisiológico, né? Então, os pais ficam nervosos à toa, mas quando começa a atrapalhar a vida daquela criança, você sente que tá vendo um incômodo, que a criança está sentindo dor e tudo mais, então acaba que é realmente um grande fator de chamar a atenção do pai e do médico, né? O tratamento, né? Como é que é feito o tratamento? O tratamento ele pode ser alimentar, então assim, você pode, geralmente ele é combinado. Então vai ter o comportamental, vai ter o alimentar e vai ter o medicamentoso. O alimentar ele vai estar nisso, você vai criar novos hábitos. É importante também que essa criança se movimente, que ela brinque, então assim, não só ficar na frente de celular e tudo mais. Então é importante que aquela criança caminhe, que ela corra, que ela faça a musculatura do intestino funcionar de uma forma mais de uma forma mais branda, né? Enfim, de uma forma mais fácil. Então acaba que é muito importante que essa alimentação associada com esse tipo de exercício, né, seja feita. Em pessoas mais velhas é indicado que seja feito o exercício físico mesmo. Então assim, que faça uma caminhada, que faça um esporte e coisas do tipo, que também é muito bom para criança. Um barulho, gente. Acontece, vida de blogueira, né? Vocês sabem. Outra coisa que é interessante também é esse medicamentoso. Então vão ter laxantes, vão ter medicamentos que vão estar auxiliando que essas fezes elas consigam sair de forma menos dolorosa, né, e de uma forma mais eficaz. E é comportamental, né? Então é importante ver como é que aquela criança está defecando, como é que ela está sentando no vaso. Então, aí, quando a gente para pesquisar isso, a gente entende que como é que o ser humano ele foi feito para evacuar, né? Então a forma mais correta seria de cócoras. Então acaba que pode ser que ajude também se você colocar um batente nas pernas da criança, para que ela fique com a perna mais inclinada dentro do vaso e tudo mais. Então o comportamental auxiliado, a alimentação com auxílio também do medicamentoso vai tratar essa criança ou esse adolescente ou esse adulto e vai facilitar a vida dele, né? Vai com certeza algo muito desconfortável. Então assim, você poder melhorar a qualidade de vida dessa pessoa é essencial. E é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Eu adorei a experiência de vir aqui falar um pouco mais do que eu estudei e compartilhar com vocês. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo e até mais.